O Via Justiça de hoje é sobre a inteligência artificial no judiciário. Nossos convidados, o juiz Paulo José Rezende Borges, do Juizado Especial da Comarca de João Molevade, e o advogado Alexandre Ateniense, especialista em direito digital. Doutor Paulo, o que é a inteligência artificial e qual é a importância dela para o judiciário, para a prática do direito? Carlos, a inteligência artificial ela vai vir como um sucedâneo da automação dentro do Poder Judiciário e dos processos digitais. O Poder Judiciário viveu a transformação do processo físico de papel para o processo eletrônico. Num primeiro momento, foi feita essa transformação basicamente sem mudar a lógica do processo físico para o digital. Nós estamos vivendo nesse momento uma era de automação e da entrada da inteligência artificial. A automação, ela trabalha com a redução do tempo para a execução de tarefas de pequena complexidade. E a inteligência artificial, ela vai entrar para resolver tarefas de média e maior complexidade, identificando padrões e atuando de forma repetitiva, ou seja, diminuindo o tempo de tramitação do processo, diminuindo o tempo de realização de uma determinada tarefa, seja pelo magistrado do seu gabinete ou pela secretaria. Doutor Alexandre, como que surgiu a inteligência artificial? Bom, Carlos, o que acontece foi o seguinte, na medida em que as informações se avolumam, né, nós temos inúmeros bancos de dados, e aí eu vou destacar, inclusive, no caso do Brasil, na justiça, eu não ousaria dizer que o Brasil hoje é o país do mundo que tem o maior volume de dados digitais na sua justiça. Eu tenho dúvidas em relação à Índia, mas diríamos que seria inigualável que um país que tenha 93 tribunais alimenta todas as suas informações em formato digital. Com tanta informação, a inteligência artificial surge para poder acelerar com assertividade vários aspectos, não só operacionais, mas também decisionais, que vão favorecer a sociedade. Então, a inteligência artificial, ela forma inteligência a partir de análises em grande volume de dados, para, como o Dr. Paulo falou, uma vez identificado padrões, recorrências, as decisões através do sistema, elas são mais rápidas se tratam-se de lidar com grandes volumes da informação. A diferença entre inteligência artificial e a decisão humana é que na inteligência artificial não há o discernimento, não há emoção, mas em compensação, para lidar com grandes volumes de informação, é o caminho. Doutor Paulo, eu gostaria que o senhor desse o exemplo da inteligência artificial no judiciário brasileiro e também como que o senhor usa essa inteligência artificial no dia a dia lá em João Molevade. O Poder Judiciário está desenvolvendo uma série de projetos de inteligência artificial. O Conselho Nacional de Justiça criou um painel que o cidadão pode acompanhar esses projetos que estão em desenvolvimento e já em utilização no Brasil inteiro. A grande maioria está centrada e focada nos processos repetitivos. Então, identifica-se, por exemplo, um recurso ou um processo que é repetitivo, ou seja, que ele se enquadra em um precedente qualificado dos tribunais superiores, de modo que é feita uma triagem, identificação desse processo, sugestão de minuta, de modo que auxilia-se o trabalho da assessoria e dos magistrados que vão decidir tais processos. No âmbito da atuação aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nós temos ferramentas que realizam uma análise da distribuição dos processos realizados em todo o estado e na nossa comarca. Isso vem sendo utilizado pelos magistrados, pelo Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça, para identificar distribuições que fogem da normalidade e podem indicar uma situação que exige a atuação do Centro de Inteligência ou um enfoque, uma análise mais minuciosa dos magistrados. Eu acho muito interessante ouvir esses comentários, doutor Paulo, porque quando a lei de processo judicial eletrônico entrou em vigor, em março de 2007, eu então era presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação do Conselho Federal e participei de todo o trâmite do projeto representando a OAB Federal. E eu percebi naquela época que a informatização, tornando o processo sem papel, ela optou
o processo optou por entrar pela secretaria do fórum. Então, as secretarias foram ficando sem papel. Eu me lembro da ministra Ellen Grace falando no lançamento que a justiça ia andar mais rápida porque ia acabar com os tempos de estagnação da marcha processual por causa da burocracia do papel. Pois bem, passado 15 anos, os resultados não foram esses. E eu tenho minha opinião pessoal a respeito disso, é que, imaginem, de 15 anos para cá, eu acho que não se fez tanto quanto poderia ter sido realizado para desenvolver sistemas de inteligência artificial a partir desses exemplos muito bem citados pelo Dr. Paulo, mas que chegasse no gabinete do magistrado, para que tivéssemos sistemas de inteligência para dar suporte ao apoio decisório do magistrado. Sabemos que existe uma ou outra iniciativa, mas isso ainda não é da contundência que pode vir a ser, porque vamos parar para pensar o seguinte: o Brasil hoje tem o maior volume de dados, que a gente chama de Big Data, da justiça do mundo. Então, se a gente tem essa matéria-prima, eu costumo fazer uma equivalência ao pré-sal. Nós precisamos refinar essa informação, fazer as indexações necessárias para que a gente transforme isso num combustível e favoreça a sociedade. E sanar o problema de maior celeridade no desarte processual, justamente porque a gente tem que sair dessa etapa de que não adianta ser rápido na passagem pela secretaria, porque vai chegar mais rápido para chegar à conclusão, e sem o apoio de sistemas de inteligência artificial, os magistrados vão continuar trabalhando como trabalhavam há 15 anos atrás, só que hoje a gente já tem muito mais matéria-prima para poder beneficiar os magistrados e os seus assessores para poder dar essa vazão. Eu gostaria que o senhor comentasse essa fala. Certamente, eu concordo e vislumbro a situação que é a seguinte: à medida em que for possível automatizar a função de secretaria, o que já estamos vivendo, não só com inteligência artificial, mas com automação, vai ser necessário requalificar os servidores, porque grande parte das tarefas repetitivas vão ser realizadas por algoritmos, seja de automação ou de inteligência artificial. Verdade. Então, os processos chegaram mais rápido aos gabinetes, como o doutor colocou, e será necessário não só ferramentas de inteligência artificial para os gabinetes, mas como requalificar parte dessa mão de obra. Que é a parte mais fraca da história, que é capacitação pessoal para poder saber tirar o maior proveito desses sistemas. Certamente. Então, é uma tendência que eu vislumbro, que vai ocorrer uma certa simbiose entre a atividade de secretaria e de gabinete. Elas já estão começando a se encontrar, a se mesclar. Por exemplo, hoje em dia, o juiz, ao invés de somente dar um despacho, intime-se a parte requerida para fazer algo, eu já tenho a condição dentro do meu gabinete, dentro do processo judicial eletrônico, de fazer essa intimação. O que é realmente o passo que a gente precisa dar. Romper a lógica do processo de papel, em que o juiz só despacha e um terceiro cumpre. Se eu já tenho a possibilidade, com um clique, cumprir, é muito mais efetivo. A gente remove essa barreira. Então, eu vislumbro isso como uma tendência. Sem dúvida. Doutor Alexandre, uma pergunta: o papel vai acabar no judiciário? Graças a Deus. Quando isso vai acontecer? Eu costumo dizer que o papel já fez o seu papel. É um processo, né? Nós estamos aí com 15 anos de vigência da lei. Temos ainda, assim, um legado em papel, mas esse legado vai acabar. Não tem a menor dúvida quanto a isso. E eu, por exemplo, tenho uma experiência pessoal muito interessante. Há 15 anos, no meu escritório, eu trabalho sem papel. Então, eu já desenvolvi com a minha equipe uma mentalidade que, vou te dizer, Carlos, o timing é outro. A gente consegue fazer tomada de decisões, interações, comunicações muito mais rápido. E o que se deseja para a justiça é o uso da tecnologia, da inteligência artificial para casar conforto e, sobretudo, prestatividade para a sociedade. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com Via Justiça. Estamos de volta com Via Justiça, hoje sobre o uso de ferramentas digitais na área do direito. Participam do programa o juiz Paulo José Rezende Borges, do Juizado Especial da Comarca de João Molevade, e o advogado Alexandre Ateniense, especialista em direito digital.
Doutor Paulo, gostaria que o senhor falasse sobre as redes sociais e o judiciário. As redes sociais tiveram um impacto enorme na vida de todos os cidadãos, à medida que elas estão passando a mediar as nossas interações humanas. Então, hoje em dia, compra-se, vende-se, vive-se inserido dentro das plataformas de rede social. Isso trouxe uma mudança para o judiciário em vários aspectos. Um deles é que a rede social, os algoritmos são desenhados para chamar a nossa atenção e reter, a chamada economia da atenção. E sabemos que as emoções mais basais, humanas, mais primitivas, são as que mais prendem a atenção, as que mais viralizam. Então, o medo, a raiva, o ódio. As redes sociais, os estudiosos já estão demonstrando que elas reduzem a nossa capacidade de diálogo na medida em que os algoritmos privilegiam situações tendentes ao absurdo ou situações que mexem demasiadamente com as nossas emoções. E essa dificuldade de diálogo trazida em parte pelas redes sociais se reflete no Poder Judiciário à medida que as pessoas têm diminuído a capacidade de diálogo, diminuído a capacidade de empatia e compreensão mútua, de modo que mais conflitos são levados a um terceiro, ao judiciário, para a solução. Então, esse é um impacto negativo das redes sociais, que mais importante de ser mencionado. Eu lido com problemas diários de incidentes com repercussão jurídica nas redes sociais. São pessoas que são vítimas de ofensas, discursos de ódio, fake news. E o que eu noto é que o brasileiro, primeiro, infelizmente, ele tem um hábito de injuriar muitas pessoas. E tudo que acontecia no mundo presencial se repete no mundo digital. Eu costumo dizer que o mundo digital é a extensão da vida presencial, só que com uma diferença. Tudo que acontece no mundo digital é potencialmente maior, seja para o bem ou seja para o mal. Então, os brasileiros acham que deveria, pela própria característica nossa, né? Nós somos um povo expansivo, que colocamos as nossas informações pessoais de uma maneira bastante deliberada, só que a internet guarda surpresas. E porque muitas vezes o que eu vejo acontecendo diariamente nas redes sociais, antes era só essa questão de discurso de ódio, ofensa, fake news. Agora, como as redes sociais, por exemplo, como o Instagram, se tornou também uma plataforma de negócios, então está sendo alvo de vários tipos de golpes que estão acontecendo e as pessoas estão sofrendo muito com isso. Sim, tenho visto o aumento desses casos no judiciário de furto de identidade, furto de contas, sim, fraudes em geral. Sequestro para depois aplicar golpe, abre uma conta no banco digital, oferece um Pix. Outro dia tive um caso muito interessante, envolveu minha irmã. Ela teve o perfil do Instagram sequestrado, o fraudador colocou vários produtos eletrodomésticos vendidos a preço de banana, conseguiu abrir uma conta num banco digital passando pelo antifraude e ao abrir essa conta ele usou o CPF dela e o e-mail dele. Então todas as informações vinham para o e-mail dele e ele conseguiu extrair um Pix e colocar o Pix para poder fazer meio de pagamento. Então veja como é que essa situação mudou completamente e isso requer muito mais cuidado. Doutor Paulo, a pandemia ela permitiu a aproximação da sociedade com as novas tecnologias digitais utilizadas pelo judiciário, como, por exemplo, a videoconferência tão utilizada na pandemia, né? Quais são as barreiras que as novas tecnologias quebraram no judiciário? A pandemia acelerou muito esse processo de digitalização dentro do judiciário e uma das barreiras que quebrou foi a barreira logística e física. O Poder Judiciário tem a missão de prestar jurisdição num país de dimensões continentais e, por exemplo, a utilização da videoconferência permitiu que cidadãos jurisdicionados pudessem participar de audiências, mesmo estando centenas de quilômetros distantes da sede do juízo. Então, essa é uma barreira que a gente quebra. Eu acrescentaria que a possibilidade de atermação nos juizados especiais de forma eletrônica também rompeu barreiras, que é a necessidade do cidadão menos favorecido se deslocar até um edifício do Poder Judiciário para fazer uma atermação, que é um pedido nos juizados especiais, nas causas em que isso pode ser feito
sem a presença de advogado. Então, rompeu barreiras logísticas, rompeu barreiras físicas. Pois não, doutor? Não, eu acho assim que um dos impactos maiores que eu vi acontecer foi o fato de que quando a lei do processo judicial eletrônico foi aprovada em 2007, nós não tínhamos maturidade naquela época, por exemplo, para colocar dentro do texto da lei a possibilidade de realizações de audiências através de videoconferência. A pandemia foi um fator que fez a diferença para que esse hábito ganhasse força. Já tínhamos, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, iniciativas na vara de execução criminais para poder fazer depoimento de réu preso sem a necessidade de deslocar da penitenciária até o fórum. Foi um grande avanço. Na época, o doutor Herbert Carneiro, ex-presidente, era um grande incentivador desse projeto. Recentemente, acompanhando de perto, como sempre gostei desses assuntos de tecnologia junto ao tribunal, eu estou ciente que estão testando já uma câmera de 360 graus para colocar dentro da sala de audiência e do próprio julgamento de júri, para que não haja nenhuma mácula que alguém está fazendo pressão para o réu preso ou qualquer outra pessoa da sala, menores, alguma coisa desse tipo, ou mesmo júri. E isso vai ser um grande avanço que nós vamos presenciar daqui a pouco. Então, a videoconferência, como você citou, Carlos, veio para ficar. Então, hoje, algumas câmaras já voltaram a ter julgamentos presenciais, outras continuam remoto, mas a situação híbrida, para mim, é a que vai prevalecer em relação ao futuro. E nós já temos que preparar para isso, porque a forma de comunicar mudou. Imagine, por exemplo, eu tive uma audiência outro dia na Justiça Comum, na Justiça Civil, que uma testemunha estava nos Estados Unidos. E entrou normalmente, eu me lembro que o magistrado pediu assim, agora eu quero que você pegue o seu celular e filme aqui todas as pessoas que estão ao redor do seu quarto aí para saber se tem mais alguém aqui do seu lado. Entendeu? Então, quando é que a gente ia imaginar que isso iria acontecer há poucos anos atrás? A pandemia foi o fator que foi o divisor de águas em relação a essa forma de comunicação. Doutor Alexandre, o que eu acho interessante é pontuar que, apesar das dificuldades todas que a pandemia trouxe, o Judiciário conseguiu continuar produzindo, em alguns casos, como aqui em Minas Gerais, com muito êxito nas metas do CNJ, como foi em 2021. Então, foi uma adaptação muito, muito veloz, mas muito positiva. Foi mesmo. Doutor Alexandre, quando se fala em inteligência artificial, se fala em metaverso. O que é o metaverso? Bom, metaverso é um ambiente virtual no qual empresas, organizações, recentemente, inclusive, eu tive no lançamento no Tribunal de Justiça do ambiente metaverso, que ocorreu lá na 6ª Câmara Civil, que é totalmente sem papel, e nesse ambiente espera-se que haja interações, ou seja, um aperfeiçoamento não só pela videoconferência, mas através de qualquer tipo de manifestação de vontade nesse ambiente digital, onde as pessoas se fazem representar por um avatar, por um personagem, mas que são elas mesmas. Então, o metaverso, por exemplo, para dar exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o ambiente foi criado, inclusive eu conheço muita pessoa que aqui esteve presente, um advogado lá do Rio Grande do Sul, Bernardo Azevedo, ele reproduziu na tela do computador todo o layout da secretaria. Então a pessoa pode entrar na secretaria como se estivesse entrando presencialmente. E o próximo passo é fazer qualquer tipo de atividade que ela poderia fazer ralando o bico no balcão através do acesso remoto pelo teclado. Como que o senhor vê essa questão do metaverso no Judiciário, doutor Paulo? Eu vejo com ressalvas, doutor Alexandre. Eu penso que a tecnologia ela tem que ser utilizada para resolver um problema de interesse público no âmbito do Judiciário. Eu não consegui vislumbrar ainda um problema que a utilização do metaverso vai solucionar dentro do Judiciário. Se a questão de distância e logística foi solucionada com a videoconferência, a necessidade de interação, maior interação, ela pode ser resolvida do modo tradicional, como estamos fazendo aqui presencialmente. E eu penso que tem um outro ponto de crítica, que é o metaverso ele vem sendo pensado e estruturado pelas grandes plataformas de redes sociais. E os críticos dessas plataformas apontam que a economia de atenção, ou o chamado capitalismo de vigilância, ele busca manter a sua atenção e capturar cada vez mais dados. Então eu penso que o Poder Judiciário tem a possibilidade e a capacidade de barrar essa ida
ao metaverso como um instrumento de captura de dados dos jurisdicionados e dos operadores do direito. Então, esse Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo. Há umas 2 semanas atrás, eu sou coordenador do grupo de Direito Digital do Centro de Estudo da Sociedade de Advogados e nós tivemos uma palestra sobre o impacto do metaverso no ambiente jurídico. E um dos pontos que a gente mais destacou é justamente que nós temos mais perguntas do que respostas. Ou seja, essa questão da proteção de dados pessoais em razão dessa coleta de informações em grande volume tem que ser muito vigiada, porque nós não sabemos, com tanto dado coletado, qual vai ser a finalidade de uso desses dados. E, consequentemente, se isso não for feito com muito rigor e, sobretudo, dentro da conformidade da LGPD, pode causar problemas jurídicos sérios. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Começando com o senhor, doutor Paulo, eu até pergunto, a inteligência artificial, ela pode substituir os juízes no futuro, algum dia, na efetiva tomada de decisões? A resposta, a princípio, é negativa. A inteligência artificial ela tem que atuar como numa espécie de assessor, para assessorar o magistrado, mas um dos princípios da inteligência artificial é a supervisão humana. Então, a gente tem que ter sempre esse norte em mente, a gente não perder o caráter humano da atividade que nós estamos exercendo. Nós não estamos lidando só com dados e números. No fim do dia, nós estamos lidando com vidas e com pessoas. É até possível, tecnicamente, que ela dê decisões e chegue a um nível de acerto razoável ou muito bom. Mas a gente deve sempre ter a supervisão humana. Inclusive, gostaria de destacar que na Lei Geral de Proteção de Dados existe um artigo que fala que todas as decisões automatizadas, se causarem prejuízo ao titular de dados pessoais, deverão ser revisadas. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Paulo José Rezende Borges, do Juizado Especial da Comarca de João Molevade, e o advogado Alexandre Ateniense, especialista em Direito Digital. Nosso e-mail para contato, viajustiça@amages.com.br. E você pode nos acompanhar também pelas redes sociais da Amages. Muito obrigado pela audiência.